Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha comentado, né, não consegui ir na nossa aula hoje, então eu vou fazer a gravação da aula, né? Podem estar ouvindo um barulho de máquina, mas é um aquário que eu tenho aqui do lado, tudo bem? Então, vamos lá, né? A gente vai continuar a nossa explicação sobre vetores. Então, a aula passada a gente estava vendo como a gente somava vetores, né? A gente tinha dois, três ou mais vetores, e a gente somava eles, né, para produzir um vetor resultante. Hoje a gente vai ver a operação oposta disso, né? Então, como que de um vetor a gente decompõe ele em outros dois vetores. Isso quer dizer o quê, né? Que cada vetor, um vetor V, ele pode ser escrito como a soma de dois vetores. Em geral, por que, que a gente usa isso, né? Por exemplo, aqui a gente tem esse vetor V, né, que é um vetor genérico. A gente consegue decompor ele em duas componentes. Uma componente na direção Y e uma componente na direção X. Isso normalmente é feito para transformar alguns problemas que são muito complicados em problemas mais simples, ou mesmo para descrever um problema mesmo de forma mais genérica, né, do que um vetor específico. Então, o que, que a gente precisa saber? Né? Esse vetor V, que vai ser decomposto, e esse ângulo θ, que o vetor V faz com alguma das direções aqui, né? Ou com a direção horizontal, ou com a direção vertical. Observem aqui que nessa ilustração o ângulo está sendo medido em relação ao eixo X, a direção horizontal. Mas ele poderia também ser medido a partir daqui. Isso ia mudar uma coisinha ou outra na equação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, para decompor vetores, a gente tem basicamente essas três relações aqui. Esse símbolozinho aqui significa que daqui a gente consegue chegar aqui. Ou seja, a gente poderia interpretar como um portanto, né? Ou mesmo, não é um sinal de igual aqui, mas é um portanto. Então daqui a gente pode sair para cá. Talvez vocês lembrem de trigonometria, né? Como que a gente calcula o seno de um ângulo, ou o cosseno dele, né? Então, eu tenho esse triângulo retângulo aqui. Então, para calcular o seno desse ângulo, é o cateto oposto, que é o nosso y, dividido pela hipotenusa, que vai ser o nosso vetor v, que a gente está chamando de vy, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, seno de θ igual a vy sobre v. Como em geral a gente quer descobrir o valor de vy, né, da componente, então a gente já pode escrever a equação dessa forma. A mesma coisa vai valer para o Vx. Então, como calculo o cosseno do ângulo θ? É o cateto adjacente, Vx, pela hipotenusa, que é o próprio V, como está escrito aqui. Como em geral o que a gente quer descobrir é o valor de Vx, então a equação a gente usa direto essa daqui. Uma outra forma de lembrar também, já que a forma de decomposição é basicamente a mesma, né, tanto para x como para y, é uma regrinha de, não é bem uma regra, né, é mais uma dica sobre quem é seno e quem é cosseno. Porque lembra que eu comentei que o ângulo pode ser informado tanto em relação à direção x, como está aqui,
Mas ele poderia ser informado na direção y também. O ângulo poderia estar aqui, a medida desse ângulo. Então, como que a gente sabe, né, quem é x, quem é y, sem precisar ficar toda hora pensando dessa forma, né? Uma forma de lembrar dessa questão é que quem está separado do desenho do ângulo, que é o VY, a gente utiliza seno, e quem está colado ao ângulo aqui, a gente usa o cosseno. Então a formulazinha para decompor seria essa. E a fórmula para achar o vetor resultante a partir de dois vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si, a gente já viu na aula passada. É essa daqui. Né? Nenhuma novidade nesse caso. Então, em geral, essa última a gente usa quando a gente tem aqueles dois valores de vetores, o vetor x e o vetor y, e quer encontrar o valor de v. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, uma partícula possui velocidade escalar de 50 metros por segundo, cuja direção forma com horizontal um ângulo de 37 graus, como mostra a nossa figura. Então, o ângulo de 37 graus foi construído em relação ao eixo x. Considere as seguintes aproximações. Aqui são as aproximações de seno e cosseno que ele fez. Então, vamos ver aqui, né? 37 graus. Então, o valor do V, ele nos deu, né? É 50 metros por segundo, o módulo de V. Determine o módulo das componentes do vetor velocidade em relação a x e y. Então, o que ele quer? Ele quer o valor da componente Vx e o valor da componente Vy. Como que a gente encontra essas duas grandezas, né? Utilizando a equação que foi mostrada no slide anterior. Então, Vx igual a V vezes cosseno de 37, Vx igual a 50 vezes 0,8, que é igual a 50 vezes 8 divididos por 10, simplifica, 5 vezes 8, Vx igual a 40. Vamos para Vy agora. Vy igual V vezes seno de 37 Vy igual a 50 vezes 0,6 igual 50 vezes 6 sobre 10 5 vezes 6 Vy igual a 30 metros por segundo. E vejam, são dois algarismos significativos, né? Porque nós temos dois aqui no valor do ângulo e temos dois aqui no valor da velocidade mesmo. Uma questão que eu quero que vocês reparem é nessa forma como eu fiz a divisão, né?
Por que isso? Sempre prefiram tratar os valores, fazer as contas, utilizando a álgebra, né? Ao invés de só sair fazendo conta, usando a propriedade dos números. Isso torna, primeiro, é bom ir usando para vocês irem se habituando a elas, tornar elas orgânicas, vamos dizer assim, para o jeito de vocês fazerem as contas, tá? E ajuda vocês também a relembrar essas propriedades da matemática. Então, na medida do possível, sempre simplifiquem antes de fazer qualquer multiplicação ou divisão. Então, esse aqui é um velho conhecido nosso, né? A gente já fez esse aula passada. A única coisa é que agora a gente precisa escrever essas expressões. Então, esse exercício pede para a gente escrever as expressões desses vetores aqui. E observem que a gente tem esse y e j aqui, né? E ele tem a setinha. O que essas setinhas significam, né? Aquela ordenação de positivo ou negativo. Então a gente sabe que essa direção, esse sentido é positivo, esse sentido é negativo, esse sentido é positivo, esse sentido é negativo. E por que isso, né? Porque dependendo do problema, de qualquer enunciado que possa ter, ele pode dizer algo diferente, como esse daqui, ó. Vejam que ele inverteu o i aqui. Então o i positivo vai ser para cá, que vai ser negativo, positivo, negativo. Então é só isso que quer dizer, né? Então vamos lembrar aqui do a. Então como é que a gente escreve essas expressões? A igual 1, 2, 3, 4, 4 na direção I. É isso pro A, né? B. Menos 1 na direção J. Ops, desculpe. Na direção I de novo. Observem aqui que o I é a horizontal. Um B, C, C. 1, 2, 3. E na direção I, 1, 2, 3. Menos 3 na direção I. E 1, 2, 3 também. Menos 3 na direção J. C, D. E F. O D, direção I. 1, 2, 2 I. Direção J. 1, 2, 3, 4. Mais 4 J. Direção E. Vetor E. Vetor E só tem na direção J. 1, 2, 3, 4, 5. 5 J negativo. O F vai ficar
2, menos 2i, 2, 3, 4, mais 4j. Então, escrever as expressões desses vetores significa escrever eles dessa forma. Significa escrevê-los dessa forma, em termos das componentes deles. Então, a gente pegou cada um desses vetores aí e decompôs, né? Veja que esse vetor aqui, por exemplo, não tem nenhuma parte em J, no eixo Y, né? Então, ele está todo no eixo X. Bom, esse daqui seria um para vocês fazerem em sala, né? Que é a soma de vetores. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer só esses dois. Se vocês quiserem tentar fazer, pausem o vídeo, tá? Tentem fazer um deles e depois vejam aqui como é que eu fiz. Então, vamos em frente. Bom, tem os 4 vetores aqui. Esses que eu escolhi não tem o D. Então, o D eu não vou escrever a expressão dele. Eu vou escrever do A, do C e do B. Então, A. Expressão do vetor A igual 1, 2, 3. 3i mais 1, 2, 3. 3j. A gente só não pode esquecer que a orientação do i aqui é invertido. Então aqui vai ser menos. Letra B. 1, 2, 3, só em i, mas é invertido, né? Menos 3i. E letra C. Letra C. 1, 2, 3. Sempre esqueço que tem que ir para i primeiro. 1, 2, 3. Aqui para o lado positivo, né? 3i com 1, 2, 3 menos 3j. Escrever uma expressão de todos os vetores que a gente queria. Então agora vamos fazer a letra A. Deixar um tempo para vocês se vocês quiserem fazer. Então, vamos fazer a letra A. Então é a soma, né? A mais 1/3 de B. Então vamos copiar A aqui. Menos 3i mais 3j mais 1/3 vezes o vetor B menos 3i. S igual menos 3i mais 3j. Agora a gente precisa fazer essa operação aqui, né? 1/3 divididos por menos 3. Aqui a gente consegue simplificar
o menos 3 com 3. Lembrando que é isso aqui, né? 1/3 vezes menos 3. Isso aqui dá igual menos 3 dividido por 3. A gente divide. Isso aqui dá menos 1. Então, menos 1i. Então, nossa resposta final, como que a gente faz, né? A gente precisa somar valores que estão na mesma direção apenas. Então, vai ficar menos 4 e mais 3j. Vamos para letra C. Letra C eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, tem menos espaço aqui. Então, vai ficar 2b. B esse aqui. Fica menos 6i menos 3 vezes o vetor C. 3i menos 3j. Igual. Esse aqui tem i, né? Esse aqui também vai ter i. Então, vamos fazer a multiplicação primeiro, né? 3 vezes 3 é 9. Com o sinal negativo, menos 9. Menos 6i menos 9 e multiplica com esse daqui também. Menos 3 com menos 3 dá mais 9. J. Então, a resposta final, vou colocar aqui mesmo, vai dar menos 15 i mais 9j. Quem tentou pausar conseguiu chegar no mesmo resultado? Bom, espero que sim. Esse daqui eu não vou fazer porque ele é muito parecido com aquele que a gente já fez. Não vou chegar a explicar ele para o vídeo não ficar muito grande, né? Então a questão aqui é que a gente tem esse vetor A, que é um vetor igual a 80. Ele vai ser decomposto no eixo X e no eixo Y. Então, se eu for pegar a equação, então V está chamando de A, né? Vamos usar aqui. X igual a A vezes cosseno de 30 graus. E B e a Y igual a A vezes seno de 30 graus. O A é 80, né, que é o valor do vetor. E aí, vocês podem pegar na calculadora. Eu vou colocar o valor de fração aqui, né? Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui dá 40 raiz de 3. E aqui dá 80 vezes meio.
que é o valor de 130, que é igual a 40. É bem simples, né? Para fazer a decomposição de vetores. Esse daqui é o último exercício que eu vou usar para explicação, justamente para vocês talvez ter um insight de onde que isso poderia aparecer, né? Lembrando que vetores é base para um monte de coisa, na verdade, que nem se a gente fosse pensar em soma, em multiplicação. Então, vetor é uma forma de representação de uma grandeza, né, que é uma grandeza vetorial em física, mas ela pode ser uma forma de representar várias coisas, na verdade, que tenham uma posição determinada, né? Então vamos ver desse voo de um avião, né? Então vamos fazer o desenho dos vetores aqui. Então o avião voa a 20 km na direção 45 graus a nordeste. Então ele vai para nordeste, fazendo um ângulo de 45 graus. Vou colocar os valores aqui, né? Sem me preocupar muito com o algarismo significativo agora, só para eu me lembrar qual é. Em seguida, 30 km na direção leste. 30 km na direção leste. E então 10 km para o norte. Para o norte. A que distância do ponto de partida encontra-se o avião? Então, ó, o que ele quer saber é esse vetor resultante aqui. O valor dele, né? Então, como que a gente descobre isso? Bom, a gente já viu como faz algebricamente soma de dois vetores só. Mas a gente viu aqui, apesar de eu ter cortado, que dá para a gente somar vetores desse jeito aqui, desde que a gente escreva a expressão desses vetores. Então a gente tem que tentar escrever também a expressão desses três vetores aqui. Então eu vou chamar esse de 20 aqui de A, esse de 30 de B e esse de 10 de C. Então vamos começar pelo vetor C. Como é que ele seria? C igual a 10J. Né, já que ele está na direção vertical. B igual a 30 I. Porque ele está na direção X. Agora, o vetor A. O vetor a gente sabe que ele vai ser a X e mais a YJ. E aí a gente vê a equaçãozinha para o AX, lá da decomposição de vetores. Então, o AX é igual a A vezes cosseno de 45 graus e a Y é igual a vezes
seno de 45 graus. Aqui, por coincidência, o seno e o cosseno de 45 têm o mesmo valor. Então, 20, que é o valor do A, vezes 0,71. Eu vou fazer essa multiplicação aqui embaixo, usando aquela mesma ideia que eu tinha apresentado. Então, 20 vezes 7,1 divididos por 10, simplifica, simplifica, fica 2 vezes 7,1, que dá 14,2. Como os nossos números ali tem 3 algarismos significativos, vai ficar esse 14,2 mesmo. Ah não, ó, esse aqui tem 2 só. Então vai ficar 14. Então o A vai ficar 14i mais 14j. Ok, a gente tem a expressão dos 3 vetores. Então o nosso vetor D, né, que eu vou chamar de o resultante, que é esse vermelho. Nosso vetor D vai ser a soma desses 3 vetores aqui. Então na direção I, 14 mais 30 dá 44. E mais direção J, 14 mais 10, 24, J. Aqui a gente sabe o valor do vetor D agora com base nas componentes. Na componente I e na componente J, né? Lembrando, I é horizontal e J é vertical. Mas se eu quiser saber o módulo de D mesmo, quão grande é D, aí eu preciso usar a outra equação. D ao quadrado igual dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Então, D vai ser igual a raiz de 44 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Bom, o professor aqui vai usar o celular, fazer conta. Se ele ligar. Se eu não me engano, a resposta é 50. Vamos ver aqui. Isso porque isso não dá para fazer na mão, tá? Isso aí vai dar bem quebrado mesmo. Raiz de 44 mais 24, né? 24 vezes 24. Isso mesmo, dá 50,11. Então, no nosso caso, dá 50 quilômetros.
o valor de D. O valor de D, que é o módulo do vetor deslocamento aqui, é. Veja, só vocês não confundirem essa distância aqui com distância percorrida, tá? Se fosse distância percorrida, ia ser a soma disso tudo aqui. E a gente pode ver como é diferente, né? Da 50 daria 60 a distância percorrida, enquanto o deslocamento é 50. E aqui teria mais dois exemplos, mas para não deixar o vídeo comprido demais, eu não vou fazê-lo. Vocês também não, né? E aí fica os exercícios para casa, aqui a partir do 11, né? Tem essa figurinha aqui. Então, pessoal, novamente desculpe, né? Fiz o possível para chegar no horário, mas infelizmente eu não consegui. Tanto sair mais cedo, porque já sabia do acidente, como teve o problema na moto lá na Graciosa, tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula de sexta-feira. Até mais!